graça do Senhor Jesus as nossas vidas nessa noite. Que teu Espírito nos dirija, abra o nosso coração, o nosso entendimento para entender as Escrituras, praticá-las, ser vida em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus nos abençoe nesta noite. Depois maravilhosos. Agora vamos ouvir a palavra do pastor Valdir falou aqui. Vamos ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, no versículo 20. Vamos ficar de pé para ver a Escritura. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado parece ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Amém. Pode ser sentado. Sentados também, vamos ler essa parte. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Glória a Deus que estamos aqui nesta noite, né? Domingo passado eu estava lá na Igreja Batista lá no Rio de Janeiro, grande, né? Estamos aqui, graças a Deus, porque tem carro, tem avião que nos traz rápido. Se fosse mais antigamente, né? Pé, a cavalo, demorava muito. Mas glória a Deus que Deus inventou instrumentos para nos transportar rapidamente. Estamos aqui adorando nesta noite com os irmãos. Esse texto, esses dois textos, são textos maravilhosos que falam dos ministérios que Deus levantou para edificar a igreja do Senhor. Essa igreja aqui está sendo edificada por esses 5 ministérios, amém? Amém. Deus colocou na igreja o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério pastoral e o ministério de ensino. E com a mãozinha aqui mesmo, né, nós temos aqui o apostólico, esse aqui. Apostólico significa que apóstolo significa enviado, né? Então ele está separado aqui dos outros dedos, né? Os outros dedos estão tudo juntos, mas o apóstolo está à frente, né? O apóstolo é o missionário, amém? Amém. O missionário está destacado. Eu estou destacado lá em Santa Rita, estou pregando o evangelho, lançando fundamento lá em Santa Rita. Esse dedo aqui, né, é o dedo que aponta para uma direção, é o profético, é o profeta. Ele aponta, ele dá um destino. E esse dedo do meio aqui é o maior de todos. Ele é o evangelista, que ele vai além. Os outros estão mais arretapados, mas o ministério evangelista vai para as cidades, para os bairros, para a cidade, para as nações.
Então, esse livro aqui, Anelar, é o pastoral. Através do ministério pastoral, nós temos a aliança. Tudo é feito debaixo da aliança. Tudo é feito debaixo de vínculo. Né? A aliança são vínculos entre um homem e uma mulher, entre um pastor e uma ovelha, entre um irmão e outro irmão. Jesus Cristo é a aliança, né? Amém? Nós estamos debaixo da aliança, da nova aliança. A aliança de Jesus Cristo. Glória a Deus, amém? Amém. E, por último, né? Esse menorzinho aqui é o ministério de mestre. Porque quem não senta para aprender não pode ficar de pé para ensinar. O menor se torna muitas vezes o maior. Muitas vezes temos que ter a humildade no nosso coração para aprender com Deus, para aprender com o Espírito Santo, para ser como criança, para ter um coração ensinado, aberto, para um dia podermos também estar de pé para ensinar alguma coisa, sabe? É necessário nós restaurarmos esses ministérios para a edificação da igreja. É necessário que nós temos isso em mente e em prática, que toda a igreja tem que ter o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério pastoral, o ministério de ensino, porque isso edifica a igreja. Porque isso faz a igreja crescer em número e crescer em graça. Esses são fundamentos, sabe? E voltando aqui a Efésios 4:11, fala que Deus levantou este, né? Uns para apóstolos, etc. Para quê? Com vista, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a gente, por muito tempo, né, tinha uma visão errada sobre isso, sabe? A gente pensava o seguinte, que esses 5 ministérios eram ofícios, né? Ou seja, um ofício de pessoas. Esse cara aqui é um apóstolo, esse cara aqui é um missionário, esse cara aqui é um profeta, esse cara aqui é um evangelista, esse é pastor, esse aqui é professor, escola, mestre. E parece que a gente olhava de certa forma, até muito tempo atrás, nós olhávamos e falávamos, esse aqui tem um dom para isso, eu não tenho. Então, eu não me envolvo com isso. Eu não me envolvo no evangelista, porque no ministério evangelístico eu não tenho um dom evangelístico. Na verdade, nós temos que fluir em todos os 5 ministérios, amém? Amém. Só que um a gente flui mais e outro a gente flui menos, né? Porque, graças a Deus, nós somos um corpo, né? E o corpo tem o olho, tem o pé, tem a mão, e o pé tem uma função, o olho tem uma função, a orelha tem outra, assim também. O corpo de Cristo, né? Cada um aqui tem dons e talentos para o Senhor, sabe? E nessa visão errônea de que uns irmãos é uma coisa, outro é outra, e que isso fosse ofício, né? Eu creio também porque a palavra aqui está escrito apóstolo, apóstolo é João, né? É Paulo, né? Mas aqui está falando de ministérios, sabe? Ministérios com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, o que essa palavra está querendo dizer? Eu quero que a gente preste muita atenção, que vocês prestem muita atenção nessa palavra, aperfeiçoamento.
que quer dizer, na verdade, que esses ministérios são uma escola. Repita comigo: uma escola. Escola. O missionário, ele ensina os santos a fazer missões. O profeta, ele ensina os santos a profetizar. O evangelista, ele ensina os santos a evangelizar. O pastor, os pastorais ensinam os santos a pastorear as pessoas. Ou será que o pastoral foi somente uma pessoa, o pastor Diego, eu, o pastor Marcos, se tivesse um pastor outro, o pastor também? Sim ou não? Sim. Será que só fui nós dois o pastoral? Sim ou não? Não. Quando você cuida do seu vizinho, quando ele te chama para fazer uma oração, quando você, um irmão aqui está precisando de ajuda, né? Passando por dificuldade na família e tal, quando alguém vai lá fazer uma visita, isso também não é pastoral. Não é pastoral também? Não é verdade? Cuidar, o que o pastor faz? Cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Não é verdade? Então, os irmãos pastorais, Deus levanta, é para ensinar os santos da igreja a ser pastoral, a cuidar das pessoas, a cuidar uns dos outros, na igreja primitiva, né? Eles ministravam o quê? Uns aos outros. O mais velho na fé ensinava o mais novo na fé. Paulo, Timóteo, Barnabé, Paulo, Timóteo, João Marcos, Silas. Esses homens, eles ministravam uns aos outros. Então, nós, toda a igreja, deve também fluir também no pastoral. Aqui Deus também fala que elegeu mestres, né? Elegeu mestres. Esses mestres são pessoas, são irmãos capacitados com o dom de ensinar, mas para ensinar a igreja a ensinar. Eles são super especiais, que só eles que ensinam. Mas com vista ao aperfeiçoamento, ou seja, com vista à escola, da palavra escola, quis aqui colocar atenção. Então, o mestre, ele ensina, a igreja ensina os irmãos a ensinar. São pessoas que pegam algo complicado e ensinam de uma forma tão fácil. Já aconteceu com vocês? Um assunto tão complicado, um irmão com uma graça de Deus, vida do alto, uma capacitação de Deus, esse ministério de mestre, que consegue traduzir coisas complicadas em coisas fáceis, em coisas que dá para se entender, né? E a gente precisa ser edificado nisso, amém? Nós precisamos ser edificados nisso. Então, que Deus levante pessoas, né? Que Deus levante irmãos aqui nesses 5 ministérios, que lembrem que esses ministérios devem existir, toda a igreja deve existir, deve ser edificada nesses 5, e deve ter esses 5 tipos de pessoas, esses ministérios, para que haja essa edificação, sabe? Mas também quero trazer, sabe, a importância do ministério profético, né? Para que essa é uma noite de clamor, amém? Uma noite de clamor. E
ser aperfeiçoado. Sempre tem que anotar nisso, para ficar gravado na nossa mente. Com relação aos evangelistas, ao ministério evangelístico, o ministério pastoral, o ministério de ensino, nós temos escolas na igreja, desde muito tempo. Para o ministério evangelístico, tem pessoas que treinam a evangelizar, né? Teve aqui as casas de paz, já teve outros treinamentos, né? Fomos lá também, né? Lá na Cambuquira, aprender também lá missões. Eu vou fazer também um treinamento em Belo Horizonte em fevereiro, plantação de igreja. Então tem a igreja também bate nessa tecla de ensinar o povo a evangelizar, né? O pastoral, a gente tem discipular, tem escola bíblica, tem classe de batismo. Então, essa parte pastoral também, essa escola em nosso meio é bem forte. No ministério de ensino também. Nós temos escola bíblica, nós temos conferências, retiros, para líderes, temos também essa parte do ensino, eu digo na igreja geral, né? Não só aqui em Três Corações, não, falando no Brasil e no mundo, mas o ministério profético, ele fica meio que no nada, sabe? O ministério apostólico até tem plantação de igreja. Como eu falei com você, eu falei esse curso de plantador de igreja. É apostólico. É lançar fundamento onde ainda não tem. Mas, com relação ao ministério profético, como ensinar o povo a profetizar, como ensinar os irmãos a profetizar, como é isso? Mas nós precisamos ter em mente o que é o dom de profecia e o ministério profético. O dom profético e o ministério profético. O dom profético, primeiramente, vamos falar o que é profecia. O que é uma profecia? É revelar a mente e o coração de Deus de uma forma inteligível aos homens. É expressar o que está no coração de Deus para que o homem venha a entender isso. É o que Deus quer, é a vontade de Deus. Os reis consultavam os profetas na guerra. A palavra de Deus vai dizer em Amós, capítulo 3, 7, 8, que Deus não faz nada sem consultar antes os seus profetas. Sabe? Mas vamos lá, ao dom profético. O que é o dom profético? É o dom de profecia. Aqueles elencados lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 9 dons espirituais. Ele fala que a profecia é direcionada a uma pessoa. Abre também a sua Bíblia, 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Também vai falar sobre esse dom. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente de profetizar. Porque quem fala em língua não fala pessoas, mas fala a Deus, e ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala em mistério. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Então, o dom profético, o dom da profecia, é para falar a pessoas, é para revelar o coração das pessoas, não para apontar pecados, mas para edificar, exortar e consolar. É para edificar a pessoa, para exortar, para dar direção para ela, para consolar. Então, o dom profético fala para uma pessoa.
pessoa. E o ministério profético fala para quem? Fala para igrejas, fala para nações, fala para cidades, fala para reinos. E nós temos que restaurar esse ministério profético na nossa vida. Nós não podemos ficar vendo a banda passar, como diz o provérbio, como diz o ditado, vendo a banda passar sem fazer nada, vendo a nossa vida espiritual cair e não fazer nada, não tomar nenhuma atitude. Na nossa conversão, quando nós aceitamos Jesus, nós decidimos dar uma grande virada, uma grande guinada na nossa vida. Aí já começou o ministério profético na nossa vida. Porque profetizamos que Jesus aniquilou o mal na nossa vida e hoje estamos debaixo da graça de Deus. Estamos debaixo de uma nova aliança. Demos uma grande virada. Só assim vai acontecer algo novo na nossa vida. Quando nós levantamos contra uma situação e profetizamos para que Deus mude a situação, para que Deus transforme a situação. Quando estamos vendo o nosso casamento desmanchar, desmoronar, estamos olhando e não estamos fazendo nada, nós precisamos profetizar sobre o nosso casamento, nós precisamos profetizar sobre a vida dos nossos filhos, nós temos que restaurar esse ministério profético. Não podemos ver as coisas acontecer e não fazer nada. Os profetas eram homens que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que conseguiam enxergar aquilo que ninguém estava enxergando. O pai e a mãe são profetas da sua casa, porque conseguem ver algo que os filhos não estão vendo. Aqui a mulher profetiza ao marido porque está vendo que algo que está acontecendo que o marido não está vendo. E o marido também que profetize para a sua esposa, para os seus filhos, porque eles estão vendo coisas que os outros não estão vendo. Os profetas, eles vivem fora da sua estação. Enquanto todo mundo está no inverno, vestindo casaco, os profetas estão fazendo roupa no verão. Estão projetando a roupa no verão. Eles estão pensando lá na frente. E se todo mundo está usando casaco, se apresenta uma roupa de verão, ninguém acredita. Ninguém acredita. Para quê, cara? Espera aí, está fazendo frio. Não está assim. A temperatura está 5 graus. Você está aqui projetando uma roupa, vai acontecer lá na frente. Os profetas, eles expressavam a mente e o coração de Deus para os homens, para os reis, para o povo de Deus, sabe? E nós temos que nos levantar, sabe? Às vezes nós ficamos muito no pastoral, muito só cuidando. É necessário nós sermos mais proféticos, é necessário nós sermos mais apostólicos, nós sermos enviados, sabe? Ficar igual os irmãos, 6 horas por mim, 6 horas para a minha cura, 6 horas para a minha causa da justiça. Nós somos reis e sacerdotes, amém? O véu se rasgou, nós temos acesso direto ao Pai. Vai falar lá na carta de Pedro que nós somos nação santa, sacerdócio real. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 fala que nós somos reis também, sacerdotes. Nós precisamos estar debaixo do mover apostólico.
igreja cresceu porque foi apostólica. A igreja cresceu porque irmãos foram em lugares lançados fundamentos onde não havia nada. Eu quero dizer também que nós podemos fluir também no apostólico aqui mesmo, na nossa igreja, aqui mesmo, na nossa cidade. E parece que ser apostólico é ser um missionário somente destacado, né? Fiz essa brincadeira aqui da mão, mas esse destaque não significa estar junto, estar colado, não significa isso. Nós somos apostólicos quando nós vamos desenvolvendo algo onde não existe. Algo que não existe ainda aqui na igreja, um ministério que ainda não existe. Quando alguém que sente no coração essa palavra de desenvolver esse ministério, de fazer algo da parte de Deus, isso arde, isso queima no seu coração, e onde não tem nada, você estabelece alguma coisa, você está fluindo com a apostólica também. Aonde não tem nada. Pode ser lá que no salão de beleza não tem nada, mas pode ter alguma coisa, pode ter a extensão, aleluia, da igreja batista. Pode ser que na hora do almoço lá na tua empresa não tenha nada, mas pode ser mover apostólico, pode ser que tenha uma oração. Crente, você pode estar aonde o pastor Valdir não pode estar. O pastor Rodrigo não pode colocar o uniforme da sua empresa é azul, ele não pode botar ele não tem um crachá para entrar lá dentro. Eu não tenho. O pastor Marcos também não tem um crachá. Eu não posso entrar lá na sua empresa. Mas no seu local de trabalho, mas você está lá como um apóstolo, aleluia, na igreja batista da sua casa. Amém, gente? Você está lançando, quando você lança um fundamento, você também está sendo apostólico, sabe? É preciso lançarmos algo onde não tem nada, ainda não tem nada. Nós precisamos restaurar o culto doméstico. Lá na sua casa não tem nada ainda, não tem culto nenhum. Você pode ser apostólico lá. Depois você pode ser profético, profetizando ali para a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Você pode ser. Nós precisamos profetizar para a nossa cidade. Olha como nossa cidade cheia de buraco, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos furar aqui. Vamos profetizar. Amém? Para que esse novo prefeito possa melhorar isso aí, que possa chegar bem aqui na igreja, sem quebrar o nosso carro. Aleluia. Aleluia. Possamos orar para que o tesouro dessa cidade, recurso dessa cidade e a do povo possa ser utilizado para o benefício do povo. A nossa nação não adianta esperar a eleição para levantarmos oração. A oração também é ministério profético, amém? A oração muda a realidade. Como eu falei aqui, o ministério profético não profetiza para uma pessoa, mas ele profetiza para realidades, para nações. E nós precisamos orar para que Deus vire o jogo da nossa nação. Nós não podemos esperar chegar eleições para orar pelos governantes. Nós precisamos orar agora nesse tempo, clamar agora neste tempo. Nós precisamos levantar um clamor, principalmente os casais, os chefes de família,
Não podemos ver os conflitos familiares acontecendo e ficarmos calados. O profeta não cala, o profeta profetiza a palavra de Deus. Jesus foi profeta, amém? Jesus foi rei, sacerdote e o quê? Rei, sacerdote e profeta. Quais são os presentes de Jesus? Ouro, incenso e mirra. Ouro, Jesus, tu és rei. Incenso, Jesus, tu és sacerdote, aquele que intercede. Incenso, a oração que sobe para os céus. E, por último, ele recebeu o outro presente, foi a mirra, que é um perfume. O que o profeta faz? Ele exala o bom perfume de Cristo também. Ele exala a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós precisamos restaurar esse ministério profético. Muitas vezes o ministério profético ele é solitário, porque fala de coisas que ninguém vê, porque fala de coisas que ainda vão acontecer, que a gente não está vivendo a realidade, mas nós precisamos estar constantemente profetizando, principalmente através da nossa oração, de declarações, de decretos de Deus, decretando, orando para que Deus transforme a realidade. O que o profeta Ezequiel fez quando ele viu ali o vale de ossos secos? Ele profetizou sobre aquela destruição. Ele profetizou e ele ordenou no reino do Espírito, no reino espiritual, para que aqueles ossos, para que eles se ligassem, e aqueles ossos se ligaram e vieram ali juntas, medulas, nervos, carne, e ali houve a unidade daqueles ossos, eles foram totalmente restaurados. A nossa vida pode estar um vale de ossos secos, mas nós temos que profetizar para que a nossa vida possa ser restaurada, esse vale de ossos secos possa ser mudado, possa ser transformado. Essas circunstâncias financeiras, não deixa que as dívidas tomem conta do seu casamento, da sua família. Não deixa que esse mal venha destruir a sua casa, mas profetiza sobre a vida financeira da sua casa, para que você possa ver uma nova realidade, para que você possa ver esse vale de ossos secos transformados. Como eu disse anteriormente, os reis consultavam os profetas para a guerra. Davi consultava o profeta Samuel para a guerra. Ali, quando Deus queria destruir o povo, Deus dava ordem através dos profetas. 1 Samuel capítulo 15, versículo 2. 1 Samuel 15, 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando no caminho de Israel, quando este sair do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Aqui, o profeta Samuel estava orientando Saul
quando nós estamos passando por dificuldade, nós precisamos saber a vontade de Deus, precisamos saber a vontade de Deus para a nossa casa, para a nossa nação, para a nossa igreja. Nós precisamos saber qual a vontade de Deus. Muitas vezes coisas estão acontecendo na nossa vida. Nós vamos perguntar para as pessoas: o que você acha que eu devo fazer? Pede um, pede outro, mas não pede para Deus. O povo consultava, né, a Deus através de Moisés, através de Elias, através de Eliseu. Esses homens tinham a mensagem de Deus, e nós precisamos, neste tempo, restaurar esses ministérios, principalmente o ministério profético, sabe? Nós precisamos clamar, nós precisamos ter uma vida de oração. Através da oração nós falamos com Deus, através da oração Deus fala conosco. A oração nos sensibiliza. O jejum quebra a nossa carne, quebra o nosso eu. Precisamos ter a prática do jejum para ficarmos mais antenados, mais ligados a Deus. Nós não vamos remover os marcos antigos, aquilo que Deus enviou para nós, ainda que muitos mudem. O profeta não muda a direção, ele não vai conforme a estação, ele não vai conforme o vizinho fala, o que a televisão fala, o WhatsApp fala, ele segue a vontade de Deus. Amém? Nós não vamos mudar, porque a igreja está fazendo tantas estratégias humanas para ganhar as pessoas. Muitas igrejas não atendemos os clientes, estão tentando agradar as pessoas para encher as igrejas. Pode ser muitas igrejas, estratégias humanas, estratégias de coach, tantas estratégias para ganhar as pessoas, mas a palavra de Deus fala que nós não devemos remover os marcos antigos. Nós temos que manter na palavra de Deus, amém? A vontade de Deus. O profeta, ele não segue a maioria, ele não segue a moda, ele não segue o que vai pelas igrejas, o que vai no Facebook. Ele segue a direção de Deus, ainda que seja contrário. Ser de Deus é andar na contramão do mundo, amém? Amém. Ser de Jesus é andar na contramão do que acontece lá na sua igreja, que acontece lá na escola. Nós, crentes em Jesus, andamos na contramão do mundo, somos chamados de quadrados, de Bíblia, de fanáticos, de fanáticos, mas nós vamos permanecer na palavra de Deus. Como profeta, nós vamos manter os marcos antigos que Deus colocou para nós. Não vamos mudar para seguir o mundo. Podemos mudar sim a nossa linguagem, a maneira de comunicar, mas a nossa essência não será mudada. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero convidar você que veio aqui essa noite. Você ainda não tomou a decisão de Jesus Cristo. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador, tem alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor, não é ainda membro de alguma igreja, prega a palavra de Deus? Você que quer estar aqui nesta noite, que é essa grande virada na sua vida, glória a Deus, essa grande virada, tomar posse dessa palavra profética para mudar o curso da sua vida. Como filho pródigo, como filho perdido, disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai.
não são nossos pecados, mas é a rejeição a Jesus Cristo. Rejeitar Jesus Cristo no lança do inferno. Mas não são nossos pecados que nos condemnam. Se você está debaixo dessa culpa aqui nesta noite, venha ter essa libertação, essa palavra profética em nome de Jesus. Não tem ninguém. Eu quero orar por nós nesse momento. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de homens que se levantam com a palavra contra tudo aquilo que chama Deus e chama Jesus Cristo. Homens impiedosos, pessoas donas de si, que vivem para o seu ventre. Muitos que estão matando os cristãos ao redor da terra. Quantos estão morrendo perseguidos por causa da palavra, mas não cederam às pressões do mundo, assim como os profetas não cedem às pressões, não cedem às estações, mas os profetas mantêm os marcos antigos. E nós, meu Deus, não queremos ver a nossa família destruída, o nosso relacionamento com os nossos irmãos abalados. Muitas das vezes é importante termos uma palavra de sabedoria. Muitas das vezes é importante para vivermos com nossos irmãos, é preciso dar um passo para trás para dar 10 passos para frente. Cura e restaura os nossos relacionamentos, meu Deus. Como profetas de Deus, nós profetizamos a unidade do corpo de Cristo. Nós profetizamos que nós somos um corpo, ó Deus, de vários órgãos, criados à imagem e semelhança de Deus. Estamos ligados por juntas e medulas. Estamos unidos, amalgamados pelo sangue de Jesus Cristo. Ó meu Deus, nos fortalece na nossa missão como igreja, nos fortalece a profetizarmos no meio de uma geração incrédula e perversa. E sejamos, ó Deus, como aquela mulher, ó Deus, que derramou aquele nardo puro aos pés de Jesus, que exalou a profecia, que exalou, ó Deus, um gesto de humildade, um gesto de submissão a Cristo. Nós possamos exalar o bom perfume de Cristo aonde nós estivermos. Seja na nossa vizinhança, todos vão sentir, aleluia, o cheiro de Cristo. Todos vão ver, ó Deus, ser influenciados por essa palavra profética, meu Deus. Não queremos viver um academicismo, um intelectualismo vazio, infrutífero, estéril, mas nós queremos viver, ó Deus, uma vida cristã abundante, de frutos, de exalarmos, ó Deus, a tua justiça, não na nossa justiça própria, porque erramos, porque falhamos. Menos de nós, mais de Deus. Menos de nós, mais de Deus. Menos de nós, mais de Deus. Toma agora a nossa mente, ó Deus. Fortalece agora o nosso capacete.
a sua vontade prevaleça. Sejamos submissos ao teu senhorio, Deus. Não a nós, que seja feita a sua vontade, não a nossa, Senhor. Não a nossa, ó Deus. Nos encha do Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo aqui nesta noite. Batiza com o Espírito Santo. Venha nos selar com o teu Espírito, ó Deus. Cada cristão seja inflamado pelo poder do teu Santo Espírito, a influenciar por essa sociedade. Restaura esse ministério profético de homens, de mulheres, de jovens,